Êxodo, capítulo 1, a partir do verso 6. Então, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e tornaram-se muito numerosos, encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E disse ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. Se houver uma guerra, aliar-se-ão aos nossos inimigos, lutarão contra nós e fugirão do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para oprimi-los com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para Faraó cidades, celeiros de Pitom e Ramsés. Feche seus olhos nesse momento. Senhor, essa é a Tua palavra, e nessa manhã nós não queremos simplesmente ouvir versículos, nós não queremos simplesmente ouvir umas filosofias humanas, Senhor, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Então, Deus, eu oro para que a Tua presença de glória esteja nesse lugar, Senhor, conduzindo cada coisa, conduzindo cada palavra ao coração dos meus irmãos, para que não seja simplesmente, Senhor, uma palestra, simplesmente uma reflexão, mas que os meus irmãos, Senhor, possam ouvir a Tua voz nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém? Bem, o texto que nós lemos, ele retrata sobre como o povo israelita virou escravo no Egito. Quantos aqui conhecem a história de Moisés? Por favor, levante sua mão. Moisés, ele foi um homem que Deus levantou para ser um libertador do Egito. Mas às vezes nós nos esquecemos de como o povo foi escravizado. A família de José então vai para o Egito. José é aquele que era o 02 do Egito, aquele que decidia tudo. E ele ajuda o Egito a passar por aqueles anos de fome, aqueles anos onde a comida era racionada. E José se torna como uma família muito importante no Egito, e os israelitas começam a crescer ali. Mas quando sobe ao trono um faraó que não conhecia a história de José, ele então começa a escravizar o povo. Assim como nós lemos, ele começa a impor um trabalho forçado sobre eles. E eu não sei se você tem consciência disso, mas a Bíblia ela traz várias verdades que só no Antigo Testamento, que nós só podemos interpretá-las de forma correta se eu e você enxergarmos ela a partir da lente do Novo Testamento. Por exemplo, se eu olho para o nascimento da mulher, tirando da costela de Adão, eu só consigo interpretar isso da maneira correta se eu entendo que a igreja nasceu de quando Jesus foi furado na cruz. Agora, se eu olho quando Deus pediu para Abraão Isaac, eu não consigo enxergar um Deus de amor, eu não consigo enxergar, um Deus misericordioso, com Deus pedindo para um homem entregar o próprio filho, se eu olho simplesmente pela lente do Velho Testamento. Agora, se eu corro para o Novo Testamento, eu entendo que aquilo era uma alegoria de Jesus. E bem, dito isso, o Egito, esse lugar onde o povo israelita foi escravizado, ele também é uma alegoria. Ele é uma alegoria para mim e para você. Ele era uma figura de linguagem de algo que Deus queria imprimir. Deus queria falar algo comigo e com você com o Egito. O Egito na Bíblia, ele é esse lugar de idolatria, esse lugar onde nós adoramos tudo. Nós adoramos celebridades, nós adoramos festas, nós adoramos imoralidade, nós adoramos o mundo, bebedeiras, tudo, menos Jesus. O Egito ele é esse lugar que ele representa a escravidão. Então é um lugar onde, eu e você, nós não escolhemos aquilo que nós queremos fazer. Nós somos escravos do nosso próprio querer. E eu e você, nós não conseguimos nos submeter à vontade de Deus, mas onde nós somos presos àquela velha natureza, ao homem antigo, aquele que ainda não se submeteu a Deus. O Egito é esse lugar. É um lugar de escravidão, é um lugar de idolatria e é um lugar sem aliança com Deus.
Então o Egito, para mim e para você, ele representa esse lugar onde nós somos escravizados, um lugar distante, um lugar onde a presença de Deus não está. Mas assim como a grande misericórdia de Deus, ela continua atuando hoje, ela atuava antigamente, e Deus levanta um homem, e assim como o Egito era uma figura de linguagem, esse homem também foi uma grande figura de linguagem, e o nome desse homem é Moisés. Moisés, desde o momento do seu nascimento, ele representava o Cristo. Quando Moisés foi nascer, o faraó mandou matar todas as crianças abaixo de 3 anos. Quando Jesus foi nascer, o rei mandou matar, não, mata todas as crianças. Então Deus começa a trazer uma figura de um libertador. Deus começa a trazer uma figura de um libertador, porque Ele queria libertar o seu povo daquela escravidão do Egito, daquela escravidão que o seu povo ele tinha sido submetido. Moisés, ele é uma sombra clara de Jesus. Desde o seu ofício na casa de Jetro como pastor, desde o momento do nascimento, o ofício na casa de Jetro e depois como libertador do povo, Moisés sempre foi alguém que foi uma figura de linguagem de Cristo. Sabe, eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei como tem sido a sua vida, realmente eu não sei, meu irmão, mas, sabe, talvez você tenha reconhecido a sua vida como o Egito. Talvez você tenha olhado para a sua vida, você olha para os lugares que você tem frequentado, você olha para as suas práticas, você olha para as suas decisões, e você vê, eu tenho vivido no Egito, eu tenho sido escravo, sabe, do pecado, eu tenho sido escravo de uma mentalidade mundana, eu tenho sido escravo de um lugar onde eu não consigo ser liberto, eu tenho andado distante de Deus. E talvez você chegou aqui, você tem frequentado bares, talvez você, homem, tem frequentado prostíbulos escondido, talvez você tenha sido escravo da pornografia, eu não sei o que é, mas talvez você está no Egito. E eu queria dizer para você nessa manhã que existe um chamado aqui, um chamado para sair do Egito. Tem alguém aqui comigo? Existe um chamado nessa manhã, um chamado para sairmos do Egito. Então, primeiro, se você chegou aqui, você tem visto que a sua vida está no Egito, Deus te chama para sair do Egito. Dito isso, eu queria ler com os irmãos um texto. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Êxodo 17 e deixasse ali. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 17. Todos acharam, amém? Assim como o Egito era uma sombra de algo, assim como Moisés era uma sombra de Jesus, quando o povo foi liberto, quando Deus envia as 10 pragas, o povo é liberto e agora eles entram em um tempo de peregrinação no deserto. Aquilo também é uma alegoria para mim e para você, é uma alegoria sobre a nossa vida. A partir do momento que você aceita Jesus, que você entende o plano de salvação dele para você, sabe, às vezes você desceu as águas do batismo recente e você está perguntando, e agora o que eu faço? Agora é o momento do deserto da vida, é o momento da peregrinação. E eu queria deixar aqui uma recomendação de um livro, o livro O Peregrino. É um livro que ele retrata sobre essa nossa peregrinação na terra. Ele trata como uma história e ele aborda esse tema de uma forma maravilhosa, como nenhum outro artista retratou esse tema. E eu queria encorajar você a ler esse livro. Ele é um livro muito bíblico e um livro que com certeza vai enriquecer a sua fé. Agora, assim como isso é uma figura de linguagem para mim e para você, desse tempo nosso na terra, eu queria que você lesse comigo, só escute o que está escrito ali em 1 Coríntios 10, versículo 11. Paulo, ele estava falando sobre aquilo que aconteceu no Egito. Ele diz: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, Paulo está dizendo assim, sabe, aquelas coisas aconteceram com o povo no Egito, aquelas coisas aconteceram com o povo no deserto, para que fossem de advertência para mim e para você, que estamos vivendo nesses tempos do fim. Agora,
entendendo isso que Paulo disse, eu e você nós podemos olhar eu queria te convidar a nessa manhã olhar alguns textos comigo sobre esse tempo de peregrinação deles no deserto e tirar algumas lições para aplicar na nossa vida. Como Paulo disse, foram exemplos que serviram para nós. Então eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de Êxodo capítulo 17, a partir do verso 1. A Bíblia diz o seguinte: toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas não havia água para o povo beber. Por isso queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento, murmurava contra Moisés. Diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, nossos filhos e nossos rebanhos? Irmãos, pense comigo. O povo havia sido liberto da escravidão e do pecado. Eles haviam sido libertos da escravidão do Egito. Eles não tinham mais um trabalho forçado. Eles não sofriam mais castigos corporais. Eles ganhavam pão do céu. Havia uma coluna de fogo que acompanhava eles pela noite. Havia uma coluna de nuvem que acompanhava eles durante o dia. A presença de Deus, os milagres todos aconteceram. As 10 pragas, o mar se abriu. Meu irmão, eu não sei você, mas se o mar se abre para eu passar, eu acho que eu viro soberbo. Eu acho que eu ia ter uma fé que eu não sei. Eu não sei imaginar a fé que eu teria se eu visse o mar se abrindo e uma parede desse lado de água e uma parede desse lado. Mas agora nós vemos num ponto onde o povo chega e eles chegam num momento de necessidade. Assim como eu e você, nós temos momentos de necessidades, momentos onde existem necessidades fisiológicas, necessidades financeiras, necessidades do seu coração, carências emocionais. E às vezes nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Então nós nos deparamos agora com sede, com algo simples, mas nós nos esquecemos de um Deus que abriu o mar para nós passarmos, um Deus que mandou 10 pragas para nos livrar do Egito, um Deus que me alimenta todo dia fazendo pão cair do céu, um Deus que me acompanha durante a noite com uma coluna de fogo, um Deus que me guarda durante o dia com uma coluna de nuvem. Irmãos, tem alguém aqui que está entendendo isso? Sabe, às vezes a gente tem tanta fé para os outros, a gente tem tanta fé que Deus vai curar o outro, a gente tem tanta fé que Deus pode fazer coisas, mas quando chega num momento onde alguma fé é necessitada de mim e de você, alguma fé é requerida de mim e de você para acreditar que Deus pode fazer, para acreditar que aquele não é o fim, para acreditar que aquela coisa pode ser respondida por Deus, eu e você simplesmente não temos a fé. Nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Talvez você tenha esquecido que Deus já te libertou do pecado. Talvez você tenha esquecido que Deus curou a sua mãe. Talvez você tenha esquecido que Deus tem começado a tomar conta da sua família, que Deus tem salvo a sua casa, e agora você se vê perante uma situação financeira da sua casa e você diz: mas por que eu estou crente? Olha só, Deus, não adianta de nada aquele cara que não é crente, olha, ele tem muito dinheiro e eu aqui estou passando. Cara, você não entendeu nada. O mesmo Deus que te tirou daquela situação, sabe, de pecado, o mesmo Deus que salvou a sua família, Ele pode te livrar disso também. Isso é tão pequeno. Irmãos, quantos aqui estão entendendo? Isso é tão pequeno. O mesmo Deus que abriu o mar para você passar é o Deus que vai te dar água, é o Deus que vai saciar a sua sede. Eu oro para que nessa manhã a sua porção de fé ela seja acrescentada, meu irmão. Eu oro para que nessa manhã eu e você possamos sair daqui com uma semente de fé no nosso coração, uma semente uma mente que entende que Deus é fiel. Que Deus é fiel, que Deus é fiel nas grandes coisas, mas Deus é fiel também nas pequenas coisas. Então talvez você está lutando com uma depressão, Deus Ele é fiel para te livrar da depressão. Talvez você está lutando com algo que ninguém sabe, traumas do seu passado, Deus é fiel para te curar disso.
Sabe, irmãos, tira um momento agora, feche seus olhos, tira um momento agora para pensar em tudo que Deus já fez na sua vida. Tudo aquilo que Ele já tem construído, tudo aquilo que Ele tem edificado sobre sua casa, de onde Ele te tirou, tudo aquilo que Ele tem construído. Talvez o seu caráter Ele tem mudado, não está 100%, mas agora eu quero que você me escute essa palavra de encorajamento. Talvez você olhe para a sua vida e você fala: eu saí do Egito, mas sabe, eu estou nesse lugar onde as pequenas coisas têm sido como uma pedra de tropeço, eu não tenho fé para ultrapassá-las. Você pode abrir seus olhos, tá? Tem gente com os olhos fechados ainda. Mas eu queria te dar uma palavra de encorajamento. Talvez você está se vendo parado, você está se vendo como se essas pequenas coisas fossem gigantes perante você, e você não tem conseguido prosseguir, e você vê a obra de Deus parada na sua vida. Eu queria te dizer, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra em você, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Cara, quantos aqui estão entendendo? Eu queria convidar você a passar as páginas aí um pouco para frente, me acompanhar em uma leitura em Êxodo 20. Êxodo capítulo 20, verso 18. Acompanhe a leitura ali comigo. Quando o povo viu os trovões e os relâmpagos, e ouviu o som da trombeta, e viu o monte fumegante, todos tremeram de medo e ficaram à distância. Disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Até aqui. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler retrata sobre o mesmo povo naquele mesmo período onde eles estavam em peregrinação no deserto. Mas agora eles se encontram em um lugar onde Deus havia falado com Moisés. E Deus disse: Moisés, eu vou descer, a minha presença vai descer sobre aquele monte. Eu vou estar ali, eu vou falar com você. E assim, peça para o povo não subir, coloque uma espécie de cerco e fale para eles ficarem ali. Mas a partir do momento em que eles ouvirem a trombeta tocar, eles podem subir o monte. Deus havia falado isso para Moisés. Mas sabe, queridos, às vezes a gente acha que Deus, Ele é aquele Deus assim, ó: não, você tem que estar do meu lado, você tem que estar comigo. Não, Deus não falou que o povo tinha que subir para Moisés. Deus falou: o povo pode subir. Quantos aqui entendem a diferença? Então Deus ele não vai chegar para você e vai falar assim, ó: você tem que orar todos os dias, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Mas Jesus vai chegar para você e vai falar assim, ó: se você quiser a minha presença, eu vou estar aqui. Se você quiser a minha presença, você pode entrar no seu quarto e orar. Se você quiser a minha presença, você pode me buscar. Ele não vai falar: venha, me busque obrigatoriamente. Não, ele fala: você pode. Agora, se você quer buscá-lo ou não, cabe a você, irmão. Agora, mas eu oro para que eu e você sejamos daqueles que buscam o Senhor. Eu oro para que eu e você sejamos daqueles que perseguem a presença de Deus. Voltando para o texto que nós lemos, agora o povo, eles começam a escutar o som de trombeta, e eles veem a fumaça sobre o monte, eles veem os trovões, e eles escutam a voz audível de Deus. E eles começam a se tremer, e eles começam a ficar com muito medo, porque Deus estava falando. Por um lado, isso retrata que eles viam que Deus era santo e que eles não eram. Mas por outro lado, Deus deu a oportunidade para eles de estarem num lugar onde a glória de Deus estava. Irmãos, quantos aqui sentiram naquele momento que a gente estava cantando: a tua presença é real, a glória de Deus nesse lugar? Uau, a glória de Deus estava palpável. Sabe, essas pessoas receberam a oportunidade de estar em um lugar onde a presença de Deus é palpável, onde Deus estava ali, sabe, de uma forma quase física. E eles falaram: não, Moisés, vai tu e fala com Deus, vai tu.
Vai tu, fala com Deus lá e depois tu fala com a gente, porque nós não queremos morrer. Porque nós não queremos morrer. Sabe, irmãos, é muito fácil para mim e para você, às vezes, ouvirmos ministrações, lermos livros sobre pessoas que tiveram experiências com Deus, ouvirmos podcasts, tudo isso é bom, mas até quando nós vamos ficar na beira do monte? Até quando nós não vamos subir o monte? Até quando nós vamos simplesmente usufruir daquilo que Deus fala para Moisés? Até quando nós não vamos responder o chamado de Deus para, quando a trombeta tocar, vocês podem subir? Será que você quer estar na minha presença? O Senhor tem perguntado para você nessa manhã: será que você quer estar na minha presença? Será que você quer estar na minha presença? Mas sabe, irmãos, a nossa justificativa para nós não adentrarmos nesse lugar onde Deus fala, a nossa justificativa para eu e você não buscarmos ouvir a voz audível de Deus, a voz presente de Deus, é a mesma do que o povo israelita no deserto. É a mesma justificativa. Eu e você, nós queremos ser livres aqui do Egito, nós queremos os milagres, nós queremos o maná, mas a verdade é que eu e você, nós não queremos morrer para nós mesmos. Eu e você, nós não queremos morrer para nós mesmos. E nós dizemos: vai Moisés, vai Telmo, vai Lucas, vão lá. Mas nós não queremos morrer. E nós estamos simplesmente ouvindo aquilo que Deus fala para Moisés. Mas meu irmão, eu queria te encorajar nessa manhã a, depois do almoço, chegar no seu quarto, dobrar o seu joelho e falar assim: ó Deus, eu estou aqui. Eu quero responder esse chamado, Deus. Eu quero responder esse chamado de estar mais perto de Ti. Eu quero responder esse chamado de ouvir a Tua voz. Marcos 8:34, Jesus vai dizer o seguinte: se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Meu irmão, antigamente, no tempo de Jesus, a cruz ela não era um enfeite de parede. Ela não era simplesmente um emblema onde a gente colocava, sabe, em pingente. Não era aquelas camisetas de fé. A cruz, ela significava morte. Então quando Jesus ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ele está falando assim, ó: se você quer estar na minha presença, se você quer andar comigo, você tem que estar disposto a morrer para si mesmo. Eu oro para que nessa manhã você esteja disposto a morrer para si mesmo, disposto a entregar mais o seu coração para Ele, disposto a entregar mais os seus sonhos para Ele, disposto a entregar mais a sua família para Ele, mais o seu tempo para Ele, sabe, mais a sua casa para Ele. Se entregue cada vez mais para Ele. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Números capítulo 11, a partir do verso 4, vai dizer o seguinte: um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram-se a queixar-se, dizendo: ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada ao não ser esse maná. Até aqui. Irmãos, então o povo ainda estava no deserto. E um povo, imagina comigo, gente, Deus, Ele te livrou da escravidão do Egito. Aqui você apanhava para trabalhar, aqui você era escravizado. Deus manda 10 pragas, você passa pelo mar, Deus abre 2 paredes aqui, e Deus começa a enviar maná, nuvem, daí depois coluna de fogo, e você começa a ter várias experiências, sabe, com Deus, várias experiências vendo os milagres de Deus. Deus alimenta você todo dia, e chega um momento que você começa a reclamar daquilo que Deus estava te dando. Primeiro de tudo, eu queria que você se atentasse ao início do texto, bem no início ali, verso 4: um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Gostaria que você prestasse atenção nesse momento. Irmãos, no nosso meio, eu não estou falando de você, tá, visitante, pode ficar tranquilo. Se alguém tem nos visitado, eu não estou te chamando de estrangeiro, e não é sobre você que eu estou falando. Mas no nosso meio, gente, nós vamos ter pessoas que não estão naquele, sabe,
que elas não estão exatamente no que Deus tem feito em nosso meio. Então Deus tem apontado para uma direção, e a maioria tem seguido. Não, é para cá que Deus tem apontado, é para cá que nós vamos. Mas existe um povo no meio, um povo misturado, que são esses estrangeiros, que eles não são o povo que Deus tinha prometido, Canaã. Eles são um povo que simplesmente se meteu no meio. E aquele povo, ele começa a inflamar o coração dos israelitas. Eles começam a reclamar, a murmurar sobre as coisas que Deus tinha dado para eles. Então, irmão, eu queria primeiro fazer um alerta. Quando você começar a ouvir pessoas reclamando, pessoas difamando, pessoas fermentando discórdias, fofoca, maledicência, preste atenção, porque essas pessoas provavelmente não estão dentro daquilo que Deus está fazendo, mas essas pessoas são como estrangeiros querendo fomentar e querendo te fazer voltar para o Egito. Quantos aqui estão entendendo? Então, primeiro ponto dessa parte: cuidado com os estrangeiros. Agora, voltando para nós, nos colocando no lugar dos israelitas, eles começaram a olhar para o maná como algo ruim, e para as cebolas e alhos do Egito como algo bom. Eu tive uma experiência de conversar com um menino. Eu e a Vitória, a gente tem estado à frente do Imersão, estado à frente do Ministério de Jovens, e eu tive a experiência de conversar com um menino numa roda onde o pessoal estava falando sobre os seus pecados. E eu não sei você, mas se você já esteve numa conversa assim, mas parecia que todo mundo que estava naquela roda queria ter sido o maior pecador da história. Eles estavam contando uma história pior que a outra. Não, mas eu já fiz tal coisa, tal coisa. E estava uma roda assim, de quem pecou mais. E até que esse menino começou a confessar os pecados. E ele começou a falar: eu deitei com fulana, e eu fiz tal coisa, e eu usei essa droga. Mas sabe, quando eu olhava para o olho dele, quando eu olhava para a fala dele, quando eu ouvia aquelas palavras sair da boca dele, não soava como arrependimento, não soava como algo que ele não queria mais estar, não soava como o Egito que ele havia sido liberto, mas soava como alguém que estava pensando nas cebolas do Egito. Soava como alguém que havia sido liberto, mas estava pensando nas coisas de quando ainda não estava liberto. Alguém que não viu que aquela escravidão, sabe, talvez você viveu um tempo de escravidão de pecado, você viveu um tempo de escravidão aos seus próprios desejos, e você olha para esse tempo com olhos, sabe, um olhar romântico. Deixa eu te falar, meu irmão, seja liberto disso. Entenda que nesse tempo você estava sendo escravizado. Agora Jesus já te libertou do Egito. Mas a pergunta nessa manhã é a seguinte: eu falei no início, tem um convite para sair do Egito, mas agora Deus quer fazer um convite maior para você. Existe um convite para tirar o Egito de dentro de você. Porque muito fácil é sair do Egito. É muito fácil, Deus vai abrindo o caminho e nós só vamos na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho e nós vamos. Mas agora a pergunta é a seguinte: será que o Egito ainda não está dentro de você? Será que simplesmente eu e você não deixamos de frequentar os lugares que nós frequentávamos? Deixamos de simplesmente ir para as bebedeiras, deixamos de frequentar casas de prostituição, deixamos de frequentar rodas de difamação, deixamos simplesmente aquele lugar, mas o meu e o seu coração ainda está corrompido com a imoralidade, está corrompido com a falta de verdade. Irmãos, quantos estão entendendo aqui o que Deus está falando nessa manhã? Sabe, muito fácil é tirar um homem do Egito, difícil é tirar o Egito dele. Mas eu queria ler com você, queria que você só escutasse Romanos 12, do 1 ao 3. Paulo vai escrever o seguinte: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa,
perfeita e agradável vontade de Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, se eu e você somente formos libertos do Egito físico, dos lugares, das roupas, eu e você, nós nunca vamos entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos viver em um lugar onde Deus tem feito tudo que é bom, perfeito e agradável, e desejando o Egito. Quantos aqui querem ter sua mente renovada essa manhã? Eu levanto minha mão. Eu quero ter minha mente renovada para, conhecer o que é bom, perfeito e agradável, conforme a vontade de Deus, meu irmão. Eu quero conhecer isso. Eu não quero desejar o Egito, eu quero desejar a presença de Deus. Hoje Deus tem um chamado para tirar o Egito de dentro do seu coração, do meu e do seu coração. O que nós vamos responder para Ele? Agora, por último, eu gostaria que você virasse para o capítulo 13 de Números, verso 30. Então Caleb, ele fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: nós não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. E espalharam-se entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra e disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que vivem nela. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os nefilins, descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Versículo 1. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz, e o povo chorou muito. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos ao Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Irmãos, esse caso que nós lemos é do mesmo povo, no mesmo período. Porém agora eles haviam chegado diante da terra prometida, da terra que Deus havia apontado. Então, e eles mandam 12 espias, e esses 12 espias eles vão à frente ver como é que estava aquela terra. E chegam aqueles 12 espias, e 10 daqueles 12 espias dão um relatório para Moisés. Eles falam assim: não tem como a gente ir, aquele povo é grande demais, aquele povo é muito forte, a gente parece um bando de grilo perto deles. Alguém já ouviu essa expressão, chassi de grilo? Quem faz academia sabe. Chassi de grilo, a gente é um bando de grilo perto deles, eles são gigantes. O que nós vamos fazer? Vamos voltar para o Egito, vamos largar tudo isso que Deus fez conosco, vamos voltar. Irmãos, recapitula a história comigo mais uma vez. Deus tirou eles da escravidão, de um lugar onde eles sofriam fisicamente. Deus mandou 10 pragas para livrar eles de Faraó e do Egito. Deus abriu o mar vermelho. Deus acompanhou eles todos os dias. A presença de Deus descia sobre uma tenda depois. A presença, havia uma coluna de fogo, havia uma nuvem de glória. Irmãos, e quando eles chegam diante da promessa de Deus, diante da terra prometida, eles olham para homens. Eles olham para homens e falam: não vai dar. Então talvez você está à beira de coisas que Deus apontou para a sua vida. Você está à beira de lugares que Deus tem te levado. À beira, Deus tem apontado para você algumas coisas. E você está à beira daquele lugar. À beira de romper com alguns pecados. À beira de simplesmente se separar finalmente daquele Egito que te atormentava. E você está olhando agora para esses homens e você está dizendo: é gigante demais. Esse pecado é gigante demais. Esse problema no meu casamento é gigante demais. Minha depressão é gigante demais. Meu irmão, deixa eu te falar.
O mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que te deu maná, o mesmo Deus que te sustentou todo dia no deserto. Ele é o Deus que vai derrotar esses gigantes na terra de Canaã. Ele é o Deus que vai te entregar a terra prometida. E a terra prometida aqui não é um sucesso financeiro, não. É um lugar onde Deus quer levar o meu e o seu coração. É um lugar onde Deus quer que nós habitemos. É um lugar, não é um lugar físico, é um lugar de coração, onde o meu e o seu coração não está mais preso no Egito, não está mais com resquícios no Egito, mas habita num lugar onde nosso coração não tem mais resquícios do Egito, onde somente a presença dele reina no nosso coração. E talvez você vê esses gigantes, você vê a terra e as dificuldades que é para conquistar esse lugar, e você fala: eu sou pequeno, eu não consigo, são muito grandes, nós vamos morrer, eu não vou mais continuar sendo crente, eu não consigo. Eu não vou mais continuar sendo crente. Olha tudo de ruim que tem acontecido comigo. Olha quão fraco que eu estou. E o ímpio parece prosperar. Mas deixa eu ler algo com você. 2 Coríntios 12, 9 vai dizer o seguinte: mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu me alegrarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, sabe aqueles gigantes que têm se levantado contra você? Sabe as suas impossibilidades? Sabe esse lugar onde você acha que você não consegue se separar? Aquele resquício do Egito que você acha que não consegue sair do seu coração? Deixa eu te falar, meu irmão. A sua impossibilidade, ela não é uma impossibilidade para Deus. Ela é como se fosse um outdoor, onde Deus pudesse estampar a glória dele, onde Deus pudesse falar assim, ó: ele não podia fazer nada, mas eu o livrei. Ele não podia ser liberto disso, e eu livrei ele da cocaína. Ele era um imoral, mas eu fiz ele moral. Ele era um homem corrupto, mas eu tornei ele santo. Eu tornei ele santo. Quantos aqui estão entendendo? Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Aí onde você está mesmo, eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse sua mão no seu coração e fizesse uma oração comigo. Primeiro, eu queria fazer uma oração por aqueles que se veem ainda presos no Egito, na escravidão do pecado, na escravidão de um lugar onde os próprios desejos reinam, onde você não consegue fazer a vontade de Deus. Queria orar por você. Deus tem te chamado para sair do Egito. Senhor, eu oro por aqueles que têm se sentido presos no Egito, Deus. Eu oro pelo coração deles, pela família deles, Senhor. Senhor, manda 10 pragas. Senhor, faz um rebuliço na vida desse irmão. Faz um rebuliço na vida desse irmão. Senhor, muda tudo. Senhor, se for preciso, tira emprego. Se for preciso, Senhor, que perca a casa. Se for preciso, Senhor, derruba tudo. Mas tira ele do Egito, meu irmão. Tira ele do Egito, Senhor. Por favor, pela tua grande misericórdia, leva ele a conhecer o teu amor. Leva ele para um lugar onde ele vai começar a ouvir a tua voz. Um lugar onde ele vai começar a ouvir os teus mandamentos, Senhor. Eu oro para que cada irmão que chegou aqui com um peso de pecado, com um peso de Egito, Senhor, saia daqui sabendo que o Senhor perdoa e que o Senhor quer livrar ele do Egito, em nome de Jesus. E agora eu queria orar por aquelas pessoas que são a maioria, e eu me incluo. Aquelas pessoas que querem pedir para Deus tirar o Egito de dentro do coração delas. Sabe, talvez você percebe que existem resquícios do Egito, coisas que você não queria que estivesse, lembranças, histórias, marcas em seu coração que estão aí. Eu queria orar com você nessa manhã, para que Deus estivesse limpando o nosso coração do Egito. Senhor, nós nessa manhã nos reunimos como teu povo. E nós queremos te pedir, Senhor, limpa o nosso coração. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente. Nos faz, Senhor, não pensar mais como Egito, não viver mais como no Egito, mas agora ter a mente de Cristo, Senhor. Nos leva para um lugar onde nós não vamos desejar, Senhor, a imoralidade, nós não vamos desejar aquelas coisas que o Senhor nos livrou, mas onde o nosso coração vai desejar, Senhor, a Tua presença, onde o nosso coração vai desejar, Senhor, subir o monte com Você, onde o nosso coração vai desejar crer que o Senhor vai fazer, crer que o Senhor pode agir nas pequenas circunstâncias, crer que o Senhor é real em nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.